E no programa Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com a escritora Cristina Dias. Tem também o mini-metragem com o Wagner, tem as matérias aqui do curso de comunicação e muito videogame no Gameplay. Se liga então, que o Prédio 11 de hoje tá só começando. Boa tarde, pessoal de casa. A gente está começando mais um programa Prédio 11 e dando sequência, então, à nossa série de entrevistas focando na Feira do Livro. Hoje a gente recebe a escritora de livros infantis, Cristina Dias. Boa tarde para ti, Cristina. Obrigado por ter vindo aqui e seja bem-vinda ao Prédio 11. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer aqui poder estar compartilhando esse meu trabalho com vocês. Cristina, vamos começar o nosso papo de hoje, então, perguntando como é que começou o teu interesse por fazer livros para o público infantil? Me parece que o trabalho do escritor sempre começa numa pessoa que gostava de ler, né? Então, esse mundo dos livros, esse encantamento pelas histórias, mesmo as contadas oralmente, sempre fizeram parte da minha vida, né? Então, eu fui me encaminhando para o magistério, né? A minha primeira profissão lá, eu tinha 16 anos, eu já estava dando aula, né? E o trabalho do professor, de certa forma, também é contador de histórias, né? Sim. Ele tem uma história ali que ele tem que compartilhar e ele vai contando e vai juntando uma história na outra. E trabalhar com criança nos ajuda, assim, a ter um tempo, né? A criança exige um tempo de interesse, um tempo de vontade e que a gente vai se adaptando a isso. Em seguida, começaram a surgir as histórias autorais, né? Mas ainda na minha vida de professora. E então eu comecei a escrever para não esquecer a princípio e depois, de certa maneira, para publicar. Criança sempre tem aquela coisa do imaginário muito fértil, né? Quando tu pensa nos teus livros, são histórias também criadas por ti ou elas têm alguma relação com vivências reais? Eu sempre digo assim que todas as histórias que eu escrevo, elas aconteceram. Não exatamente da forma como ela é contada, mas ela é sempre tirada do mundo, né? Tirada da realidade. Então, cada história ela só vai dar um novo brilho, né? Um novo olhar para aquela história que está na vida, né? Que está no mundo. E eu acho que é essa que acaba conversando melhor com o leitor. Normalmente as crianças elas têm uma facilidade maior para se dispersar da leitura, até pela questão de estar mais agitado, né? Tem alguma diferença no livro voltado para a criança, para de repente prender mais a atenção dele? Eu acho que essa agitação é uma agitação da infância, mas ela é uma agitação da vida, né? Também da vibração, do estar no mundo de um jeito ativo, né? Então, o livro que consegue acompanhar essa dinâmica, eu gosto de livros e procuro colocar isso onde acontecem coisas, né? Eu acho que a ação é uma arma. E eu gosto também de dizer que querer buscar o final, entender e saber como é que é o final dessa história é uma coisa bacana, né? Então, ter a curiosidade, ter o trabalho de montar um quebra-cabeça, que esse leitor vá participando dessa história, eu acho que é uma maneira de tornar essa história ativa, né? Entrar nessa agitação que é própria da infância. A gente vai fazer uma pequena pausa agora para conferir o mini-metragem. Dá só uma olhada. Opa, está começando mais um mini-metragem e hoje o programa está especial. Especial? Como assim? Todo programa é especial, mas hoje a gente vai receber um convidado aqui. Deixa eu explicar melhor. Entre os dias 22 e 24 aconteceu o Festival de Cinema na PUC, chamado SET. E a gente foi lá dar uma olhada e tudo, mas para nossa surpresa, alunos aqui da UBRA, inclusive um colega aqui que ajuda a gravar o quadro, enviou um trabalho e foi o grande vencedor de ficção audiovisual. A gente fez algumas imagens, vamos dar uma olhadinha e quando a gente voltar ele vai estar aqui para trocar uma ideia com a gente. Vai lá! Diz aí, Klaus, o que tu achou de ganhar esse primeiro prêmio? Cara, primeiro prêmio de muitos, se Deus quiser, cara. Deus livre, hein? Representou, ganhou o prêmio, ficção
atenção, filme, vai passar lá no programa depois, hein? Show, mais um, valeu. Falou, galera. Alô? Melhor voltar para aí. Voltamos aqui então, pessoal, como num passe de mágica, tá aqui meu amigo Klaus Franz. Tudo bom, Klaus? Primeiramente, queria te parabenizar pelo prêmio. E, assim, eu não quero fazer tantas perguntas porque a gente ainda quer assistir teu filme, então eu queria só que você dissesse alguma coisa para os novos cineastas, para as pessoas que estão produzindo e às vezes ficam um pouco receosas de mandar seu trabalho, seu projeto para algum festival. Aí fica à vontade. Cara, foi um presente de Deus, né, do Senhor Jesus, assim, acho que foi, com certeza foi um presente dele para nós. Jamais esperava ganhar esse prêmio, né, mas acho que até o Ricardo, quando liguei para ele, falei, cara, ele não acreditou, ele queria ver o post no Face para poder acreditar, né. Então, assim, a atuação dos gurias foi sensacional. A ideia dos roteiros das gurias foi genial em trazer os Chaves para os dias atuais, né, foi muito legal. E a nossa produção foi simples, mas bem montada, né. Então, assim, eu acho que acreditar no que tu vai fazer, ter força de vontade, correr atrás, mesmo que tu não tenha investimento, investir a força de vontade, que isso é o essencial, né? E acho que é isso aí, cara. Vem correr atrás e já era. Então tá, Klaus, obrigado mesmo. Essas palavras aí acho que incentivam bastante os novos cineastas. E eu acho que agora vocês devem estar curiosos para assistir o filme, né, Klaus? Vamos ver? Vamos assistir esse filme, eu acho que vocês vão gostar, hein? Foi!
Gostei de ver, tu viu? Acertou, tá malandro, né? Mas não é take 1 não, pessoal, de novo, é take final, tá? Acabou o programa, vocês gostaram, curtiram? Entra lá na página, manda seu vídeo, curte, a gente vai ficar esperando e eu só tenho algumas coisas pra fazer hoje, daí enquanto isso você manda seu vídeo, tá? Falou! Voltando então para o Prédio 11 de hoje, que está conversando com a escritora Cristina Dias. Cristina, tu está lançando um livro agora hoje mesmo, né? No programa de hoje, com primeira mão, a gente está mostrando aqui. Primeira mão. Olha, em homenagem à Semana da Criança, o Dia da Criança, né, que se comemora amanhã, veio um livro para que trabalha esse imaginário que a gente estava falando antes, esse encantamento pelas histórias de aventura. Esse livro chamado Mensagem para o Rei, né, que surgiu de uma conversa que eu tive com uma criança. A criança estava com os pais se separando, assim, bem num processo de separação, e ele chega em casa, o guri tinha 4 anos, chega em casa assim, eu tô com um problema aqui, recebi uma carta, essa carta é para o rei, e eu não sei mais onde é que mora o rei. E aí a gente ficou naquela saia justa, eu e a mãe dele, conversando, digo, como é que nós vamos resolver essa questão? Eu digo, então vamos procurar o rei, vamos ver onde é que o rei está. Então surge essa história que é um brinquedo do quarto de uma criança que vai em busca do rei. Onde é que está o rei? Então ele passa por várias prateleiras, por várias gavetas, até encontrar o rei, e a surpresa é o final da história, que eu não vou contar. Mas, na verdade, ele trabalha esse livro, o lúdico mesmo, a brincadeira, a importância do brincar e a importância de colher histórias por aí, Sim. né? Então, hoje é um dia de festa, assim, porque a gente está comemorando a chegada desse livro. Eu gosto de dizer que eu não faço lançamentos. Eu faço festas para comemorar a chegada de um trabalho novo, né? A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Ainda tem uma matéria aqui da galera do Prédio 11 e o gameplay. Não sai daí que a gente já volta. Meu nome é Thiago Ramos, comecei a trabalhar na Uber dia 1º de agosto, sou vigia, faço a segurança de todo o campus, o horário do turno da tarde das 14h40 até as 11h. Um abraço para meus colegas. De vez em quando eu esqueço, uau, 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 a importância de lutar. You speak as if love were a kind of sickness. Don't worry about that, though. You've been vaccinated. De volta então com o Prédio 11 de hoje, que está conversando com a escritora Cristina Dias. Cristina, tu tem algumas oficinas, né, que trabalham a questão do texto, tanto para crianças como também para adultos, né? Como é que surgiu essa preocupação? Olha, eu acho que faz parte do trabalho do escritor batalhar pela formação de leitores, né? E hoje, esse mundo interativo, esse processo todo de participação que a gente está vivendo, o escrever e o ler, eles caminham juntos, né? Então, oficinas de criação literária, elas, de certa forma, são oficinas de formação de leitor, né? Então, tanto com crianças, com adultos, isso funciona. Experimentar o prazer de criar te aproxima a conhecer a criação do outro, né? Eu acredito nessa junção. E a gente recebeu aqui a semana passada o patrono da Feira do Livro e vocês estão num projeto juntos que é chamado Seis. Os Seis de Poa. Os Seis de é assim Poa. que a gente se chama. Nós somos 6 escritores. Sérgio Napp, Carlos Urbim, Luiz Paulo Facioli, Lu Tomé, eu e o Ayrton Ortiz. A gente se reúne quinzenalmente para escrever livros coletivos. Mas não é assim, cada um escreve um pedaço. Se fosse assim, ia ser uma beleza. Mas não, a gente se reúne para
vamos escrever coletivamente, né? Nós nos chamamos de um coletivo de arte literária, né? Um coletivo de criação literária. Então a gente se encontra, produz esses textos, se critica, somos o primeiro leitor do texto do outro, até que se forme uma história nova, e a gente já tem 2 livros publicados, né? O primeiro se chama Aqui Dentro é um Longe Imenso, saiu pela Saraiva, e o segundo se chama Foi o que Coube na Mochila, saiu pela Artes e Ofícios. As histórias vão ficar meio combinadas, assim, elas têm uma relação entre uma e outra? Elas são um romance. Um romance só. Elas formam 6 uma pessoas história escrevendo única. Só. Por isso que a gente demora tanto, na verdade. O grupo já se reúne há 7 anos e a gente tem 2 livros. Né? E estamos quase iniciando o terceiro. Mais uma pausa aqui na nossa conversa com a Cristina Dias para conferir uma matéria que a galera aqui do Prédio 11 fez. Se liga só. O campus da Ubra em Canoas conta com um laboratório de histologia. No espaço, são postas em prática as técnicas histológicas. O laboratório compõe lâminas utilizadas nas aulas de microscopia pelos alunos da área da saúde. A histologia é o tecido, seria o conjunto, diferentes tipos de tecidos com seus diferentes tipos de células. Então, basicamente, histologia é isso. O tecido é um conjunto de células que realiza uma função específica no corpo, como o tecido ósseo, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo. O laboratório é usado pelos alunos de graduação, mestrado e doutorado que fazem análises histológicas para suas pesquisas. E a histologia ela é muito usada em pesquisa, porque ela é um importante mecanismo de resultados, né? Então, cada vez mais o pessoal da pesquisa descobre isso e usa a histologia para evidenciar seus resultados. A histologia é um processo que requer dedicação. A técnica histológica ela é trabalhosa, ela é minucioso. Uma lâmina para ficar pronta, ela demora 2 dias, porque a gente tem que fazer toda a preparação do tecido, que ele chega fixado para nós. O tecido é desidratado, emblocado em parafina, cortado e posto em lâminas que serão analisadas pelos microscópios. O laboratório é um diferencial na formação dos alunos. Então, esse laboratório ele te dá justamente o suporte que o aluno precisa dentro da aula prática, dentro da aula teórica, quer dizer, tudo funciona em função aqui do laboratório. Voltando então aqui com o nosso papo com a escritora Cristina Dias, tem planos de daqui a pouco expandir os teus livros para um formato digital para abranger um público maior? Eu propriamente não tenho planos. O que eu vejo é que eles já estão tendo seus próprios caminhos. Sim. Então, por exemplo, tem um livro que se chama o Aniversário do Tio Taps. Esse livro ele já tem formatos, mais de um até. Ele tem o livro, ele tem um formato digital que ele se mexe e ele tem um formato digital que é estanque, que é quase um PDF. Né? E isso ele vai indo, eu acho que os formatos vão se formando, a gente está vivendo um momento muito bacana, onde as coisas vão acontecendo. Eu tenho o meu primeiro livro, que não está aqui, é o quadro da Andréia, há 10 anos atrás ele virou desenho animado. Ah, que bacana. Né? A Casa de Cinema foi muito bacana, sabe? Ele virou desenho animado, todos os personagens têm são feitos de massinhas de modelar, ficou muito lindo. E não tinha nenhuma palavra. Então, se fez um roteiro que não tem palavra. Então, a literatura virando desenho, saindo daquele suporte, mas a história está ali, né? E a história e a subjetividade da história também. Pois é, e o que tu acha dessa convergência do livro virar filme, do livro virar jogo, do livro virar desenho? Eu acho que o livro tem que virar tudo, sabe? Eu acho que o livro tem que ter todos os formatos, todas as formas de expressão, as histórias e isso fazer um barulhão dentro de quem receber. A intenção é essa. Eu não tenho esse preconceito. Mais uma pausa aqui no Prédio 11 para a gente conferir o que está rolando no mundo dos jogos. Roda aí o gameplay. Gravando? Então lá vai. E aí galera, começando mais um Gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. Então olha só, Rise of Tomb Raider chegou a ser anunciado na Gamescom como sendo um exclusivo dos consoles da Microsoft. Mas logo em seguida, alguns rumores deram indícios de que essa exclusividade seria apenas temporária. Pois é,
Depois, o próprio chefe da Microsoft Studios, Phil Spencer, garantiu que o jogo não será exclusivo permanente do console da empresa. Bom, exclusivo ou não, vale a pena dar uma olhada nesse jogo que promete muito para o ano de 2015. Se liga só! There's another type of person. You know what happens to them? Miss Croft? We become who we're meant to be. O novo Rocksmith 2014, jogo em que você literalmente toca uma guitarra ou um baixo, chegará também para os consoles da nova geração. Além das melhorias gráficas, o jogo contará com 300 músicas. Mas espera, apenas 50 estarão inicialmente disponíveis. O resto você vai ter que comprar. Tá querendo aprender a tocar guitarra? Então vai ter que esperar até o dia 7 de novembro, quando o jogo finalmente chega às prateleiras. E semana passada a gente estreou aqui no Gameplay uma sessão destinada só para os bugs, aqueles momentos divertidos dos jogos, mas que às vezes também são bem irritantes, né? Tá preparado? Então se liga nos dessa semana. Boas notícias para quem é assinante da PS Plus, o serviço online para quem tem um PlayStation. Drive Club será um dos jogos distribuídos gratuitamente no mês de outubro. Ele vai chegar lá por 7 de outubro, apesar de que o lançamento dele ocorre no dia 10. Boas e más notícias para a Microsoft. Se por um lado o PES 2015 terá uma resolução menor no console da empresa se comparado ao PlayStation 4, a empresa pode comemorar, porque no Reino Unido o Xbox finalmente passou as vendas do PlayStation 4. Mas lembrando que isso é só no Reino Unido. E tu, Klaus, o que tu acha melhor? PlayStation 4 ou Xbox? Play. Galera, infelizmente estamos encerrando o Gameplay de hoje, mas não fica triste, você já sabe, a gente volta na semana que vem. Valeu, falou e até a próxima fase. Voltando então para o último bloco do Prédio 11 de hoje, que está conversando com a escritora Cristina Dias. Cristina, a gente vê que a ilustração é algo fundamental dentro do livro infantil, né? Mas qual é o limite para não interromper a imaginação da criança? Como é que a gente insere esse fator dentro do livro? Na verdade, assim como existem textos literários e textos não literários, né, textos que têm outra intenção, existe a ilustração que eu considero literária. Por quê? Porque essa ilustração que vai dar espaço para esse leitor imaginar. Por exemplo, uma ilustração muito literal, ela vai fechar o livro. Né? Tem ilustrações que são assim, e o personagem caminhava pela rua. Olha, a imagem é o personagem caminhando pela rua. Isso não diz nada. Um dos dois está demais. Ou não precisa do texto, ou não precisa da imagem. Claro. Então, eu busco também imagens literárias. Então, eu costumo conversar com os ilustradores que fazem os meus livros. Estou começando a me arriscar num mundo de imagens, né? Começando a pensar numa maneira de fazer textos com e apresentar as próprias imagens, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, a imagem também tem que ter esse tecidinho que falava Humberto Eco, né? A tessitura da imagem é tão importante quanto a tessitura do texto. Tu vê, então, a imagem como um complemento ao texto e não como uma substituição a ele. Não pode substituir, mas também não é complementar. Eles têm que caminhar juntos, né? Juntos. A imagem bacana é a imagem que conta uma outra história a partir daquela história. E juntas elas formam uma terceira. É dificílimo construir isso, mas é possível. Tem alguns ilustradores que são mestres nisso. Eles acrescentam... Por exemplo, existe um ilustrador que se chama Salmo Dança,
que ele faz, ele usa o suporte de trabalho dele como elemento de construção. Por exemplo, para fazer uma versão do Pinóquio, ele esculpiu em madeira. Para fazer uma versão da Casa de Doces do João e Maria, ele fez todos os desenhos com caramelo. Para fazer a Rapunzel, ele fez desenhos com cabelo. Sabe? Então, ele traz essa linguagem no suporte que ele trabalha. Eu acho muito rico isso. Cristina, eu queria agradecer demais a tua presença aqui no Prédio 11. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo livro e sucesso, então, nessa tua nova obra. Olha, muito obrigada. E tomara que todo mundo continue imaginando muito e usando as histórias em qualquer espaço que possa usar. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Galera, se você perdeu algum detalhe dessa entrevista ou quer rever algum dos nossos programas anteriores, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Tem também a nossa página no Facebook para você ficar ligado sobre tudo que está rolando aqui no programa. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Tchau!